Quero hoje prestar o meu tributo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que na última quinta-feira, 29 de maio, anunciou sua aposentadoria antecipada, mesmo podendo permanecer mais uma década na Corte Suprema do país. É triste e aterrorizador que esta decisão tenha sido motivada por causa das ameaças e ataques que o ministro sofreu. Ameaças de morte e de agressões, inconcebíveis e inadmissíveis num país que pretende fazer parte das nações mais desenvolvidas do planeta. A sensação que nos causa uma atitude extremista e criminosa como essa de ameaçar o presidente do Poder Judiciário é que, se os poderes constituídos, e especialmente o Congresso Nacional, não se levantar em repúdio a essas agressões, o cidadão comum perderá qualquer esperança que possa ter de que a ética, a probidade e o zelo combativo pelo respeito à lei valha qualquer esforço da sua parte. Esse desfecho, senhor presidente, deve ser debitado na conta do Partido dos Trabalhadores, que estimulou de forma irresponsável seus apaniguados a não aceitar o resultado do julgamento do escândalo do Mensalão, acharam poucos recursos protelatórios e resolveram recorrer ao terrorismo e à perseguição política e pessoal ao presidente do Supremo. Os petistas acreditavam que, pelo fato de Joaquim Barbosa ter sido indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Lula, estava em débito com o partido. Subestimaram o espírito republicano desse mineiro nascido na cidade de Paracatu. A indicação à Suprema Corte de um país, senhor presidente, não pode servir de moeda de troca. É triste, muito triste, observar quando esse tipo de acordo espúrio ganha espaço e passa a ser considerado como algo normal, que faz parte da paisagem de Brasília, haja vista as consequências trágicas das mais recentes indicações àquele tribunal, que, ao mudar o entendimento dos magistrados anteriores, jogaram por terra anos e anos de trabalho que visavam punir os malfeitores e criminosos do chamado Mensalão do PT, reduzindo-lhes as penas e pouquíssimos anos de prisão em regime de semiliberdade. O partido aparelhou as estatais, os fundos de pensão, as agências reguladoras, a administração pública federal e agora direciona seus tentáculos para o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União, pensando talvez em dar andamento a uma possível revisão geral da ação penal 470, que condenou os seus mensaleiros. Poucas vezes, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, poucas vezes antes na história do Brasil, a alternância do poder foi tão necessária como agora, antes que o país se transforme em uma Venezuela ou uma Bolívia, admiradas pelo Partido dos Trabalhadores e mergulhadas em autoritarismo político e retrocesso econômico, advindos da abominável figura bolivarista de Hugo Chávez. Senhoras senadoras, senhores senadores, qual a maior contribuição do ministro Joaquim Barbosa durante esse período em que esteve no Supremo Tribunal Federal ao desenvolvimento do Brasil enquanto nação? Como relator do processo do escândalo do Mensalão e, posteriormente, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele trabalhou para que a justiça também funcionasse contra os poderosos, contra os chamados crimes do colarinho branco. Não importa se esses criminosos se considerassem de esquerda, de direita ou de centro. Os corruptos, senhor presidente, só professam a ideologia do dinheiro, do benefício pessoal em detrimento dos interesses coletivos da sociedade, em especial dos mais pobres, que são aqueles que mais precisam das obras e dos serviços públicos de saúde, segurança, educação e transportes. Menos corrupção implica em mais recursos disponíveis para os programas e ações sociais dos governos. O crime não pode compensar. Foi por isso que Joaquim Barbosa se tornou sinônimo de justiça contra os poderosos. A impunidade pode e deve ser combatida, mesmo quando estão no banco dos réus figuras importantes da República, mesmo que elas sejam defendidas por advogados experientes e pagos a preço de ouro. O presidente do Supremo Tribunal Federal não é unanimidade, nem fez questão de ser. Devo reconhecer que, nesse aspecto, comungo da sua maneira de ser,
o mestre Nelson Rodrigues cunhou uma frase que se transformou em chavão: toda a unanimidade é burra. Quem a busca flerta com a mentira e com o totalitarismo político, ou, no mínimo, quem sabe, com o malandrismo político que ainda seduz muita gente nesse nosso Brasil. Ataques como os deferidos contra Joaquim Barbosa já foram direcionados a outras figuras da história recente do Brasil, como os saudosos Ulisses Guimarães, Mário Covas e Itamar Franco. Cada um, à sua maneira, peitou os consensos, recorreu à ousadia e à teimosia como resistências aos poderosos de plantão. Entraram para a história como modelos a serem seguidos. Como disse a jornalista Eliane Cantanhede, a passagem de Barbosa pelo Supremo foi, além de rápida, fulgurante e fora do padrão, como sua própria biografia. Não tenho noção dos obstáculos que Joaquim Barbosa teve de superar ao longo da vida para chegar aonde chegou, mas admiro a forma como ele enfrentou tudo, sempre de cabeça erguida, sem fazer concessões, sem ceder aos caminhos fáceis daqueles que sempre concordaram com tudo e evitam enfrentar as divergências. Por isso, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, a verdadeira democracia não é construída de consensos imortais e irremovíveis. Na política, em determinados momentos, você pode se ver falando sozinho, mas estará tranquilo com a sua consciência. As principais características do ministro Joaquim foram registradas no editorial que o jornal O Estado de São Paulo publicou no último sábado, dia 31 de maio, intitulado Dever Cumprido. Passo a ler, senhor presidente, porque considero importantíssimo um dos seus trechos. Abre aspas. Apesar disso, e ficando em evidência durante o julgamento do Mensalão, Joaquim Barbosa esteve sempre longe de ser uma unanimidade nacional. Isto se deveu, em parte, à aspereza do seu temperamento, sempre pronto a confrontar com contundência e, não raro, deselegância, as divergências e as provocações. Mas deveu-se também à virulenta orquestração dos interesses políticos partidários contrariados, por sua meticulosa e sólida condução na condição de relator do julgamento do Mensalão. Fecha aspas. Senhoras senadoras, senhores senadores, quero encerrar essa minha homenagem ao ministro Joaquim Barbosa, lendo parte do texto-análise do pernambucano, seu xará, Joaquim Falcão, publicada na Folha de São Paulo da última sexta-feira, 30 de maio. Abre aspas. Sua estratégia jurídica no Mensalão a todos espantou. Como toda boa estratégia, que nunca se anuncia, só ficou evidente depois. Manteve o julgamento no Supremo. Dividiu os acusados em grupos. Pareceu conhecer as 60 mil páginas melhor do que seus colegas. Capitalizou essa vantagem. Inovou nas doutrinas. Opôs a visão de todo aos advogados de cada réu. Focou no colocar na prisão, dispensou as condenações sem pena. Evitou prescrições, venceu. Não foram poucos os que, antes de ser presidente, diziam que o ministro não gostava de trabalhar, que não estava preparado para o cargo, que não conhecia direito. Diriam hoje, denunciou como falta de honestidade intelectual os que acreditam que o Brasil não é racista. Se Lula o escolheu pelo regime de cotas, ele optou por não ser cota. Quando Lula o convidou para ir à África na comitiva presidencial, o que nunca antes fizera com nenhum presidente do Supremo, recusou o convite. Não se prestaria a marketing racial global. Conduziu o Supremo com mão de ferro e obsessão casmurra. Na vida pública é seco, não se comunica por adjetivos, mas por atitudes. Diálogo não houve com a associação de classe dos magistrados. Contrariou colegas. Muito agiu unilateralmente. Por detrás dessas atitudes estaria a convicção de que a cordialidade do brasileiro é uma tática de conciliação dos poderosos. Não é homem de diplomacia e negociações. Fecha aspas. Assino embaixo, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, assino embaixo tudo aquilo que meu amigo Joaquim Falcão escreveu.
Eu peço permissão ao senador Eduardo Suplicy para ouvir o senador Cristóvão Buarque, que trabalhou, inclusive, é conterrâneo e trabalhou, inclusive, com Joaquim Falcão. Pois não. Somos amigos. Senador, o senhor traz um tema muito oportuno que a gente precisa discutir aqui. Primeiro, os méritos do ministro Barbosa. Uma dúvida que ele foi um homem e é um homem de grandes méritos. Sua combatividade, sua persistência, sua honestidade. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de analisar que o mérito dele seria insuficiente para fazê-lo a figura que é hoje, se não fosse a debilidade nossa dos políticos. Ele se transformou no símbolo que aí está por falta de outros, além do seu próprio mérito, sem dúvida alguma. E isso que merece uma reflexão. Por quê? O ministro Supremo, que em geral deveria ser uma figura discreta na República, se transforma numa das figuras mais fulgurantes, como diz a jornalista Eliane Cantanhede. É porque os outros se apagaram. Nós nos apagamos. Então ele fulgura usando o seu talento, o seu mérito, sua persistência. E isso exige uma reflexão, como eu disse. O senhor é daqueles que estava aqui no Congresso na época dos autênticos. A sensação que eu tenho hoje, senador Jarbas, da maneira como o povo nos vê, é como o povo via os militares no final da ditadura. Uma certa raiva, um certo desprezo até, um certo asco. É essa a sensação que eu tenho da maneira como o povo nos vê. Por não estarmos dando respostas às coisas concretas que precisam ser feitas. O Joaquim Barbosa fez. Ele fez a coisa concreta. Ele esteve presente na hora certa. Ele não se omitiu. E ele deu a resposta. Nós não estamos dando respostas. Nem a corrupção que ele deu, nem os outros problemas dessa nação. Entramos num período de fingimentos. Nós estamos fingindo. Nós fingimos que as coisas vão bem. Não vão bem. O povo está na rua. Muita gente achava que quando os 100 mil manifestantes de junho saíssem das ruas, as coisas se acalmavam. No lugar de uma de 100 mil, hoje nós temos 1.000 manifestações de 100. E 1.000 manifestações de 100 são mais demonstradoras da raiva, do desconforto. Por favor. 1.000 manifestações de 100 são mais demonstradoras do descontentamento do que uma só de 100 mil, em que todo mundo vai e volta para casa. Manifestações como essas 1.000 de 100 pessoas estão na rua todos os dias, liga o rádio e está ali, manifestação em tal lugar, em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Esse sentimento de desconforto, descontentamento, raiva de nós todos, pode levar a acontecer o que aconteceu com os militares, só que nos militares a gente sabia o que botar no lugar, que era a democracia. No regime atual, que é democrático, muito imperfeito, a gente não sabe exatamente o que colocar no lugar. Os próprios candidatos que estão aí não estão dizendo exatamente para o que vem. As mensagens são do presente, que não vai mudar nada, e mais 4 anos disso vai ser muito ruim, de mudar para o passado em algumas coisas, que não vai ser bom, cortar alguns pontos, como falou ontem aqui o senador Requião, ou uma proposta de futuro que não chegou ainda, a gente não está vendo. O seu discurso traz a figura do Joaquim Barbosa, que merece sim que o senador suba aqui para falar sobre a sua fulgurante e brilhante e enfática carreira, mas é um motivo para refletirmos por que é que ele, e não políticos, hoje são as grandes figuras da República. Por quê? Porque a gente não está dando a resposta que o povo quer, e ele deu a resposta ao condenar os condenados pela corrupção. Ele deu a resposta, nós não estamos dando. Essa é a grande diferença entre ele e nós. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Suas contribuições sempre são muito valiosas. E essa sobre a
modesta oração que faço em defesa de Joaquim Barbosa enriquece a minha fala, não é? Eu tenho uma justificativa. A gente se encontra na situação em que o país está exatamente pela profunda mediocridade que atravessa a pátria, que atravessa o Brasil. Veja, Vossa Excelência, que aqui já não tem mais o que se fazer dentro do Senado. Uma pessoa só, um só senador, preside 2 comissões de inquérito. Uma comissão de inquérito de senadores e outra comissão de inquérito mista, quando o Senado tem 81 senadores, para atender a base do governo, para atender a senhora Dilma, para atender Dilma a escapulir das investigações acerca de corrupção dentro da Petrobras. Se faz qualquer coisa. Esse espanto que causa hoje a figura de Joaquim Barbosa é porque ele cumpriu o dever. Ele cumpriu o dever, fez o que deveria ser feito por qualquer homem de bem, qualquer homem que prezasse a ética, a correção, a honestidade, e pela ausência de figuras públicas, pela ausência de decência, pela prática de corrupção desenfreada no Brasil, a figura dele se avolumou mais ainda. E hoje, quando ele deixa o país que caminhou muito pouco, e ele ajudou muito a essa caminhada pequena, vai fazer muita falta. Muita falta. Espero, sinceramente, que o ministro Joaquim Barbosa não deixe de contribuir com a causa pública do Brasil. Sei que ele não deseja participar do processo eleitoral deste ano e compreendo sua cautela e sua precaução diante de todos os ataques que sofreu e continua sofrendo. Mas as eleições vão passar e tenho certeza de que, independentemente do resultado das urnas, o país permanecerá carente de pessoas com a coragem pessoal e cívica do cidadão Joaquim Barbosa. Tenha a minha solidariedade e o meu respeito, ministro. Era o que tinha a dizer. Presidente, muito obrigado pela sua tolerância.